Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Direito Achado na Rua e os Mundos do Trabalho. É um programa da TV 61 e hoje eu vou estar recebendo a professora Renata Dutra, que vou ler assim um brevíssimo currículo da professora Renata, mas o nosso objetivo aqui é conhecê-la um pouco melhor, falar um pouco com ela sobre a trajetória. A Renata é professora adjunta de Direito e Processo do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, é doutora e mestra em Direito também, Direito, Estado e Constituição, também pela UNB, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, integrante dos grupos de pesquisa Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, Trabalho, Precarização e Resistências, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, também da Universidade Federal da Bahia, e Trabalho, Constituição e Cidadania, da Faculdade de Direito da UNB. Também integra a REMIR, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, e, recentemente, foi eleita presidenta da ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Bem-vinda, Renata, é um prazer conversar contigo. Eu peguei, talvez o seu currículo já tenha alguma atualização além do que eu falei, mas nós vamos conversar sobre ele aqui nesse tempinho. Muito obrigado por sua participação, Renata. Obrigada, Emma, eu que agradeço o convite, é um prazer poder estabelecer esse diálogo aqui também e fico muito grata pelo espaço, pela possibilidade de a gente conversar, e acho que a trajetória é isso mesmo, está bem representada na sua fala. Tá ótimo. Renata, eu queria, então, vamos começar nessa primeira parte da nossa conversa. Queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sua trajetória de vida mesmo, e também a sua trajetória acadêmica, né? Como é que você vai, inclusive, parar, né, no direito do trabalho e nessa área em que você se envolve tão intensamente, com uma grande produção de pesquisa e grupos de pesquisa. Então, eu queria, vamos numa primeira parte, que você conte um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá. Minha trajetória começa na UFBA, né? Eu fiz graduação em Direito aqui na Universidade Federal da Bahia, e eu tive, logo desde a graduação, uma inclinação para o direito do trabalho. Eu fui monitora de direito do trabalho, fiz pesquisa na área de direito do trabalho já na graduação. Logo depois que eu terminei a graduação, eu passei no concurso de analista judiciária do Tribunal Superior do Trabalho, e aí isso me traz a Brasília, né, e trabalhei durante 10 anos no TST, né, durante os quais eu pude assessorar o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, a maior parte do tempo trabalhei com ele. E durante esse tempo que eu estive em Brasília, né, eu me graduei em 2008, também entrei no TST em 2008, e eu aproveitei essa proximidade aí com a UNB, que era uma faculdade de Direito que eu já admirava de longe, muito por essa referência do professor José Geraldo, né, do Direito Achado na Rua, e eu me inseri no mestrado em Direito, né, eu tive a oportunidade de ser orientanda da professora Gabriela Neves Delgado, e tive uma trajetória de encontro mesmo, né, com a vida acadêmica, que foi muito arrebatadora para mim. Então, eu fiz o mestrado, já emendei com o doutorado, tive muito envolvimento com a pesquisa, com a docência, com a produção científica, e aí logo, antes mesmo de terminar o doutorado, na verdade, eu passei no concurso de professora da UFBA, né, da Federal da Bahia, voltei para casa, e aí fui professora da UFBA de 2016 até 2020, e aí foi quando eu fiz essa mudança mais recente na minha vida, né? Eu passei no concurso de professora de Direito do Trabalho da UNB, que era um concurso de dedicação exclusiva, né? E aí eu fiz essa escolha pela vida acadêmica, né, inclusive me desvinculando do tribunal, e volto para Brasília, né, quer dizer, poderia dizer que voltava se não fosse a pandemia, mas eu ainda volto para Brasília, e estou vinculada à UNB desde então, né, então estou tendo a oportunidade de lecionar Direito Coletivo do Trabalho na graduação, estou inserida também no programa de pós-graduação,
E, enfim, essa é um pouco da minha trajetória pessoal aí no direito do trabalho. Eu fiz pesquisa desde o mestrado, doutorado, eu pesquisei no grupo de pesquisa da professora Gabriela Neves Delgado, né, eu trabalho com Constituição e Cidadania, e eu fiz pesquisa sobre terceirização, em específico sobre terceirização no setor de teleatendimento, de telemarketing, né, então tem uma pesquisa ampla sobre a terceirização nesse setor, pensando as várias dimensões de precarização, inclusive o adoecimento dessa categoria, e pensando aí o lugar da regulação social do trabalho diante desse avanço, né, da terceirização e de outras formas de trabalho precário. Minha formação foi bastante interdisciplinar, eu tenho muito orgulho disso, né? Quando eu vim para a UFBA como professora, eu tive a honra de me inserir também no grupo de pesquisa da professora Graça Druck, que é o grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistências. Até hoje eu sou pesquisadora vinculada ao grupo, é o CRH, que é um centro de pesquisa muito voltado à discussão sobre trabalho e desigualdades sociais. E a partir da reforma trabalhista de 2017, eu me inseri na REMI, né, que foi criada em 2018, sob a coordenação do professor Dari Krain, que é uma rede de monitoramento da reforma trabalhista, também numa perspectiva interdisciplinar, que tem um diálogo muito grande com a ABET, que é a Associação Brasileira de Estudo do Trabalho. Então, como eu tinha sempre esse envolvimento com muitos pesquisadores da economia, da sociologia, esse trânsito interessante da pesquisa também, né, numa abordagem mais empírica, mais interdisciplinar, para mim esses dois espaços foram espaços muito importantes na minha formação, em que eu pude dialogar com pesquisadores e pesquisadoras muito experientes, muito qualificadas de muitos campos, né, então é a partir desse contato que eu acho que eu tenho um maior envolvimento mesmo na carreira de pesquisadora, de docente, justamente por esse espaço, né, que havia também em relação a pesquisadores e pesquisadoras do campo do direito que fizessem esse diálogo de forma mais interdisciplinar, e eu fui muito feliz de ter esse espaço para mim, né, e aí, recentemente, a gente tem essa eleição para a ABET, né, que você já adiantou, Emma, que foi, na verdade, uma articulação para trazer o próximo encontro da ABET para a Universidade de Brasília, e uma articulação que foi feita não só por nós, né, do direito, mas como pesquisadores também da sociologia, né, e uma articulação também com as representações nacionais que a ABET tem. Então, também é uma oportunidade muito feliz para mim, porque essa é uma associação que eu entendo como um espaço também muito virtuoso de debate, de produção do conhecimento, e a gente teve essa felicidade de ser agraciado com a ABET em Brasília, possivelmente presencialmente no ano de 2023. Bom, Renata, eu acho que ouvindo a sua trajetória, me chama a atenção esse encontro, né, do direito com a sociologia, com a economia, com a ciência política, né, e eu ia lhe perguntar mesmo, porque a UFBA também tem uma tradição, né, de estudos do trabalho, com a professora Graça Druck, com pesquisadores, especialmente nessa área de precarização, terceirização, já de longa tradição de pesquisa, né? E isso, de fato, é digamos, um ganho, né? Na proximidade do direito com esses outros saberes, interlocutores, aí, com essas outras epistemologias também, né? O grupo da professora Gabriela também acho que conseguiu, por exemplo, me recordo, foi a primeira vez que um grupo de pesquisa se qualificou, por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade, né? Que eu acho que também é um feito, é um marco interessante de disputa de espaços, né? Pela questão da compreensão dessa descaracterização do direito do trabalho como direito social, né? E, então, essa linha que vocês desenvolvem, de fato, de uma pesquisa transdisciplinar, multidisciplinar, e que agora deságua na ABET, eu acho que ela é muito alentadora, né? Para quem está na atividade acadêmica, seja na graduação, no mestrado ou doutorado, mas também para os movimentos, né? Eu penso que o movimento sindical ele também tem se aproximado
de novo, do ambiente acadêmico, pela possibilidade que o ambiente acadêmico oferece de pesquisa e reflexão sobre as transformações, né? E aí queria falar um pouquinho com você, então, sobre essa outra parte, quer dizer, as transformações aí do mundo do trabalho, seja por um caminho de precarização, seja por um caminho do que você mesmo, em algumas pesquisas, indica como política do inimigo, enfim, como é que se configura, né? E como é que no Brasil a reforma trabalhista se constitui num marco, digamos assim, de uma possível tentativa de referência para o direito do trabalho, em que ele abandona a sua perspectiva social, protecionista. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse marco da reforma trabalhista. Ah, importante. Eu aproveito só para fazer um registro, porque você lembrou bem a atuação do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, e eu acho que a professora Gabriela também tem um papel nessa abertura, né, para um diálogo interdisciplinar, inclusive ela mesma, né, na formação dela, tem feito diálogos profundos com a sociologia, e eu acho que o grupo tem dois momentos importantes, né, tem esse momento de atuar como amicus curiae no Supremo, né, em algumas ações diretas de inconstitucionalidade, mas também tem um marco muito importante que eu tenho a honra de ter participado, que foi a construção daquele grande seminário em 2014, que foi uma articulação com as centrais sindicais, e o grupo foi importante, né, como articulador ali de pesquisadores e pesquisadoras. Foi uma luta que a gente provisoriamente ganhou, mas que depois se colocou, né, como um outro avanço da terceirização por outras estratégias, mas aquele foi um momento muito importante ali de ver essa articulação entre a academia e o movimento sindical e os movimentos sociais organizados em torno de uma pauta de direitos sociais, né, e com muita consciência de que aquilo ali representava um divisor de águas, como de fato foi, né, porque o debate da terceirização é como se ele tivesse sido a última porteira ali antes, né, da gente ver esse processo de destruição, né, da nossa legislação protetiva do trabalho. Eu acho muito importante que o direito do trabalho, o campo do direito do trabalho tenha se posicionado criticamente em face dessas reformas, né, não no sentido de simplesmente tentar interpretar ou tentar buscar uma racionalidade a partir das propostas normativas que foram colocadas, mas de se colocar muito ostensivamente no sentido de que esse aqui é um processo de destruição do caráter sistemático, dos princípios, daquilo que dá coerência, que dá sentido ao direito do trabalho, né? Então, eu acho que nós, o direito do trabalho, não estaríamos cumprindo nossa missão se a gente tentasse receber esse novo aparato normativo e procurar sentido, procurar justificá-lo, né? Pelo contrário, né? Havia um sentido ali de perceber que nós estamos num momento de ruptura, que essas reformas de austeridade, como a reforma trabalhista em especial, ela teve um sentido desconstituinte, né? De nos afastar do nosso paradigma constitucional e um sentido de desfigurar o direito do trabalho, né? O direito do trabalho deixa de ter a feição e o sentido de justiça social, de correção de assimetrias, de um caráter protetivo, de um sentido de solidariedade, e passa a ser invocado como um instrumento a serviço dessa marcha que o capital designa, né, como inexorável, como imperativa, né? Então foi muito importante a gente ter se colocado no sentido de reconhecer o mundo se transforma, a realidade se transforma, mas a gente ainda faz escolhas políticas dentro dessa realidade, né? Os sentidos que o direito do trabalho, que o papel do Estado, que o papel da sociedade adquire dentro dessas transformações são sim objeto de escolhas políticas, né? Escolhas que a gente tem que ter coerência com as escolhas que já fizemos, com as escolhas constitucionais. Então, eu fiquei muito, saí fortalecida desse movimento, embora tenha sido uma derrota, esteja sendo, né, uma derrota para a classe trabalhadora, para as conquistas sociais, mas de ver o campo do direito do trabalho se erguer de forma assertiva, né, em defesa do direito social, em defesa daquilo que a gente pode chamar de direito do trabalho, que certamente isso que se coloca aí não é, né, não é um direito do trabalho no sentido que nós aprendemos e que nós reivindicamos. Eu acho que nós temos, né, Renata, uma permanência no nosso universo do mercado de trabalho que é
uma longa história de informalidade, né? E de desemprego também. E, de certo modo, na reforma trabalhista, todos nós sabíamos que nenhuma alteração de legislação no mundo parecida com a que fizeram no Brasil, ela gerou emprego, né? E quando gerou algum tipo de emprego, ela sempre gerou algum tipo de emprego precário, né? Então, nós sabíamos que, apesar do discurso à época, muito próximo ali do golpe de 2016, ele estava numa reconfiguração do próprio parlamento, a reforma trabalhista foi avassaladora do ponto de vista do que ela desconstituiu, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, passado esse período, eu tenho lido algumas pesquisas, inclusive pesquisas de campo até conservador, né? Demonstrando, primeiro, que não houve geração de emprego como se prometeu, né? Embora nós todos alertássemos, inclusive com pesquisas muito baseadas em dados e números de países que fizeram reformas parecidas. Sim. E que não conseguiram gerar emprego, ao contrário, né? Segundo, quer dizer, o aumento de uma precariedade e, portanto, de ausência de previdência e, portanto, de recolhimentos, ausência de proteção social, quer dizer, aumento da precariedade, as novas tecnologias também interferindo no tipo de emprego que se oferece, mediado por plataformas que não asseguram direitos e nem salário mínimo do ponto de vista de um salário certo, né? Um salário justo, digamos, que a pessoa possa saber o tanto que ela trabalha e o tanto que ela recebe, né? E, mais recentemente, não sei se você viu, acho que nessa semana, uma outra pesquisa, apontando para a existência também daquilo que nós já sabíamos e que as pesquisas, por exemplo, do CESIT, do professor Dari, já davam conta, mas que agora começam também outros economistas a demonstrarem, de que, além do nosso grupo de miséria, que, digamos, os programas de Bolsa Família, que os programas de renda mínima, eles constituíram um paradigma importante de manutenção, no mínimo, né, da sobrevivência, que se constitui no Brasil uma faixa intermediária de pobres, né, que não tem nem a proteção trabalhista, e, portanto, ele não tem nenhum tipo de vínculo, nem permanente, nem não permanente, digamos, de trabalho, e, portanto, ele não tem recolhimentos, ele não tem proteção à saúde, e também não tem renda básica. Acesso à assistência. Né? E, bom, e a pandemia, eu acho que revelou, de certo modo, ou mais do que revelar, ela colocou a nu, né, a desnudo, esse problema, que eu acho que é um problema que nós vamos enfrentar para os próximos anos, né? Onde, de certo modo e contraditoriamente, queria te ouvir, o direito do trabalho passa a ter uma importância fundamental, né? Porque aquele que não vive do capital, aquele que não vive renda, vive do trabalho, né? E, portanto, para a gente pensar uma sociedade mais justa, uma sociedade que tenha futuro, né, não há como não pensá-la sob o ponto de vista de um direito do trabalho que alcance todas essas pessoas, né? Não só os assalariados clássicos, digamos assim, exatamente, mas todos aqueles que estejam no campo do trabalho, seja no campo de cuidados, seja no campo de outros sujeitos que começaram a aparecer, né, no mundo do trabalho, que eram muito invisibilizados e que a pandemia os colocou na linha de frente, né? Exatamente, a gente tem a pandemia escancarando e acirrando as nossas contradições, né, principalmente do mundo do trabalho. A gente volta a ter um percentual da nossa força de trabalho na informalidade, níveis que a gente não via desde a década de 90, né, então, e se acirram aí outras contradições, né, além dos problemas que a gente já tinha, né, de precarização, de descumprimento dos direitos trabalhistas, de impunidade em relação ao descumprimento desses direitos, a gente passa a ter um número muito grande de pessoas que estão
fora, né, das estruturas formais que dão acesso a esse direito, e esse estar fora, né, que está muito ligado à ideia de uma economia de sobrevivência, também vai se aliando aí com essas novas estratégias, né, do capital, de colocar pessoas que deveriam estar na zona formal, como se estivessem vivendo a economia de sobrevivência, né, que é o caso da uberização. A gente tem esses trabalhadores vivendo como se eles fossem trabalhadores por conta própria, quando eles têm a força de trabalho explorada por multinacionais, por grandes empresas que teriam condição e que inserem, né, o resultado desse trabalho na economia organizada. Então, a gente tem toda essa complexidade, né, da nossa estrutura do nosso mercado de trabalho, que já tinha muitas exclusões, mesmo de antes da pandemia, e essas exclusões, elas não só são aprofundadas no contexto pandêmico, com esse processo de retração aí do nível de emprego, retração da renda, de uma forma geral, da população, como também a voracidade, né, do sistema capitalista em relação à criação de estratégias que se aproveitam, né, desse contexto, né, a ideia de um oportunismo, ela aparece tanto nos poderes públicos, né, no contexto brasileiro atual, em que a gente tem uma estratégia de avançar com a agenda neoliberal, se valendo da fragilidade da população nesse momento, e a gente também tem a voracidade do próprio sistema capitalista querendo se valer dessas vulnerabilidades das pessoas para avançar com estratégias de exploração do trabalho violentas, predatórias, né? Então, a gente, de fato, está diante de um contexto em que é preciso pensar novos significados, né? Não só reivindicar com muita força a nossa legislação protetiva do trabalho, porque é uma linha, né, entre civilização e barbárie, entre Estado de exceção e Estado democrático de direito hoje, reivindicar direitos sociais, mas de pensar também que esse nosso modelo de proteção social, ele é um modelo que precisa também se reinventar, não no sentido da crítica neoliberal, mas no sentido de um modelo que passe a acomodar a multiplicidade e a heterogeneidade de situações que a gente tem no nosso mercado de trabalho, né? Então, a gente não pode seguir com um modelo de proteção social que se articula ainda e basicamente em função daquela categoria chave do emprego urbano industrial. A gente precisa pensar em novas entradas para o direito do trabalho, em que o direito do trabalho possa chegar a essas novas realidades. Né? Eu participei semana passada de um evento internacional muito importante, que foi o evento Democratizing Work, que foi proposto a partir de um manifesto internacional em defesa da democratização, desmercantilização, e eles usam a expressão decarbonização do trabalho, né? Pensando na relação de trabalho e sustentabilidade. Justamente no sentido de rever, a gente tem que pensar o acesso a direitos sociais por parte de quem cuida, né, a grande economia do cuidado. A gente tem que passar a pensar o acesso a direitos sociais por formas de viver e se organizar, e que a gente tem tanto aqui nos diversos contextos da realidade brasileira, que não foram alcançadas, né, pela estrutura do assalariamento. E como a gente pensa que isso é trabalho digno de proteção, e que o nosso direito de trabalho precisa se acomodar a essas novas realidades, né? Então, de fato, a gente vive um momento de encruzilhada para o direito do trabalho, né? E embora toda a atenção e haja um discurso público hegemônico aí no sentido de que esse sentido é o sentido inexorável, né, do neoliberalismo, da flexibilidade, cabe a nós reivindicar que esse não é o caminho, é um caminho de reivindicação em outro vetor, né, num vetor de proteção e de uma proteção ampla, que considere a diversidade de gênero, que considere os resquícios, né, da nossa estrutura escravocrata, que gerou desníveis racializados no nosso mercado de trabalho, que não considerou os modos de viver, principalmente dos nossos povos originários. Então, como pensar um direito do trabalho que dê conta desse nosso passivo, digamos assim, né, desse nosso atraso, e que não se renda a essa ofensiva do neoliberalismo. Acho que esse é o nosso grandioso desafio desse momento. Muito bem, eu acho que, bom, esse evento, de fato, foi muito importante, eu acompanhei alguma coisa, vi uma mesa com a professora Sayonara também. Sim. E Renata, esse me parece um grande desafio para nós todos, né? Para a contemporaneidade, pensar o direito do trabalho. Sempre, porque o direito do trabalho sempre esteve ligado a uma ideia, a um projeto de desenvolvimento, né? Uma ideia de desenvolvimento.
e, de certo modo, também, como você mesmo disse, com marcadores de exclusão muito fortes também, muito significativos, mas né, com espaços democráticos, é evidente que o papel, digamos assim, dos sindicatos, o papel dos movimentos, sempre foi um papel de se organizar para a busca de direitos, para a inclusão, para o reconhecimento da diversidade. E acho que tem um tema que é um tema que entrou nas pautas e ainda assim com muita dificuldade, que é o tema também do desenvolvimento, da sustentabilidade da ecologia, né? Quer dizer, os projetos de desenvolvimento industriais que também desmataram ou que levaram à destruição da natureza, agora eu acho que a pandemia também coloca essa agenda da saúde, do meio ambiente, junto com a agenda do trabalho, de forma ainda mais escancarada. Não que não estivesse, mas eu acho que talvez seja um momento, digamos, dos trabalhadores e trabalhadoras se apropriarem desses temas, né? Mais do que em qualquer outro momento, porque aquela nuvem de poeira ali no interior de São Paulo, ela me lembrou a imagem que o Castells faz, o Manuel Castells faz da nuvem de poeira nos Andes, né? Para dizer do povo indígena, que dizia que tem que ter paciência e resistência quando aquela nuvem baixa, né? Mas aqui no nosso caso é mais do que paciência e resistência, né? Porque nós também vamos ter que pensar que sociedade nós queremos, né? Para o futuro. Se não tiver água, se não tiver meio ambiente, não haverá também espaço na Terra para o desenvolvimento humano, né? Então, acho que essa reconexão, digamos assim, né? Do direito do trabalho com os direitos humanos, com a questão da diversidade, com a questão do meio ambiente, elas recolocam de forma muito forte nesse momento, né? O que é também digamos, é um grande desafio, mas eu acho que também é uma oportunidade para que o próprio movimento sindical, por exemplo, repense as suas pautas também, né? Incorpore nas suas pautas esses elementos, não apenas o do trabalho assalariado, mas essa condição de solidariedade que vai além, né? Muitos sindicatos, nesse período, por exemplo, fizeram atividades de solidariedade para além dos seus espaços tradicionais de luta, né? E acho que é uma experiência para a gente também olhar, porque ela não gira em dois polos, né? O polo do assalariado protegido e o polo, digamos, da sobrevivência. Ela tenta encontrar um caminho de solidariedade que seja uma vida futura em que as pessoas possam, de fato, ser incorporadas com direitos, né? Então... excelente, até porque esses polos, eles estão articulados numa grande engrenagem, né, sim, que uma alimenta a outra. Então, se a gente não consegue ver essas duas pontas em articulação e pensar o movimento sindical disputando projetos de sociedade para além das próprias pautas corporativas, eu acho que é um papel democrático fundamental, principalmente nesse momento crítico que a gente está vivendo, né, de ameaça à democracia, a ampliação das pautas sindicais para pensar projetos de sociedade, projetos de inclusão, projetos de sustentabilidade é muito importante, né? Essa questão ambiental, eu acho que ela é um déficit muito grande para o direito do trabalho, né? Porque, de certa maneira, havia uma lógica no sentido de que há um modelo de desenvolvimento, como você disse, associado aos direitos trabalhistas, e a disputa de quem defende o trabalho era uma disputa de garantir a nossa fatia um pouco maior nesse bolo, né? Só que, de repente, reivindicar uma fatia grande num bolo que é destrutivo para toda a sociedade, fosse incoerente em relação à sustentabilidade da própria experiência dos trabalhadores, né? Seja porque a gente vai usufruir desse meio ambiente, seja porque um trato predatório com o meio ambiente acaba revelando também um trato predatório com o ser humano que interage nesse meio ambiente, né? Então, quando a gente fala da nuvem de poeira e dos nossos burnouts, né, da nossa hiperconexão, dos nossos excessos todos, a gente está falando de um mesmo sentido, de uma mesma racionalidade, né? O professor Gustavo Seferian, da UFMG, publicou recentemente um artigo muito interessante questionando
exatamente esse alinhamento, né, essa possibilidade de alinhamento de pautas socioambientais com as pautas do direito do trabalho, que significa abdicar em alguns momentos de algum nível de monetização de direitos e pensar em pautas mais amplas que nos deem retorno em médio prazo, né? Acho que todos nós estamos nos educando em relação à questão ambiental, talvez até muito tardiamente, mas é muito importante ter o movimento sindical também engajado nessas questões mais amplas, que hoje, na verdade, são todas faces de uma questão social, né, Imar? Quando a gente fala da informalidade, das pessoas que precisam da assistência, dos danos ao meio ambiente, essa é a condição multifacetada da questão social no século XXI, e a gente precisa enfrentá-la, né, porque é esse o papel do direito do trabalho, é lidar com a questão social, não é com o assalariamento, com a subordinação, com o corporativismo, é com a questão social em toda a sua complexidade. Perfeito, esse alargamento do próprio campo, né, de atuação do direito do trabalho, eu acho que é uma das questões bastante interessantes do momento atual, apesar de todas as dificuldades que a gente vive. Renata, eu quero te agradecer muitíssimo, foi ótimo bater esse papo com você. Vamos conversar outras vezes. Quero te dar os parabéns pela presidência da ABET. Obrigada. É uma associação importantíssima que reúne pesquisadores da maior qualidade, grupos de pesquisa sempre muito ativos e também, ao mesmo tempo, muito consistentes e também muito alinhados, né, com uma perspectiva do direito do trabalho como direito social, como você disse, e, portanto, são mais do que necessários nesse momento. Então, quero dar os parabéns, vamos nos encontrar outras vezes. Muitíssimo obrigado, Renata. Eu que agradeço, para mim é uma honra, um prazer. Quero dizer que é muito importante essa conexão também da ABET, agora pensada na base de Brasília, com o movimento sindical, com as assessorias jurídicas sindicais. Registro aqui que publicamente consultei o Eimar sobre o apoio dele a essa iniciativa da gente de abraçar na UNB a ABET, foi fundamental. Agradeço também o apoio do professor José Geraldo, acho que um grupo que pensa o direito de forma crítica, mais amplamente, vai ser importante para trazer a discussão do trabalho, pensada de forma multifacetada, e para mim é um prazer, eu estou sempre à disposição, contem comigo, e espero que a gente possa construir outros projetos e outros diálogos em conjunto. Com certeza, Renato, faremos sim. Você é uma pesquisadora e uma pessoa da maior qualidade, e claro que quando nós conversamos, eu disse, a ABET estará certamente muito bem representada, e aqui em Brasília, acho que tem núcleos interessantes para a gente também fazer um trabalho. O pessoal do Direito Achado na Rua também tem pesquisadoras, pesquisadores interessados nessa área, e vamos nos falando. Muitíssimo obrigado, viu, Renata? Muito obrigada, e seguimos juntos.